Bom dia, sejam bem-vindos a mais um espaço, a Rádio Bahia, o espaço falando consigo. Quantos de nós, isso acontece, já aconteceu muito comigo, hoje em dia tento modificar muito a minha maneira de viver, porque ao longo da minha vida tive dissabores muito grandes derivados às minhas escolhas. E ainda farei mais escolhas, certamente, que me vão prejudicar, que me vão fazer pensar, mas faz parte de todo um processo de aprendizagem. Mas muitos de nós fugimos da nossa própria realidade. Muitos de nós fugimos de fazer escolhas. Quantos ouvintes me estão a ouvir neste momento e sabem que é verdade? Fogem delas próprias, porque vão ter que decidir, vão ter que fazer escolhas. E eu farto-me de referir em vários programas aqui na rádio, como em consultas, a vida é feita de escolhas. Nós estamos aqui para aprender. Isto é tudo uma aprendizagem. Quando não se faz escolhas, acaba por se cair numa rotina que leva-nos a estados depressivos, a doenças. Quantas pessoas acabam por, com medo de fugir delas próprias, acabam por cair em grandes depressões. Quantas pessoas tentam o suicídio, estão num estado de depressão tão grande, não conseguem tomar uma atitude, tomar uma escolha e acabam por tentar o suicídio. E não vou falar de coisas penosas que nós vivemos, que existem situações de perdas muito grandes e que as pessoas muitas vezes estão num estado mental tão baixo, um padrão vibratório tão baixo, que acabam por ter atitudes menos positivas para com elas, acabam por se mutilar, por se suicidar, isso é outra coisa. Agora, no nosso dia-a-dia, com as nossas escolhas que nós fazemos, é o normal, nós caímos, nós levantamos, nós aprendemos. É por isso que nós aqui estamos e como seres humanos, como seres racionais que somos, temos esse dever para connosco, para decidir, para escolher o que é melhor para nós. E como eu costumo dizer, e acredito no que digo, e acreditem que todos os temas que eu trago semana após semana aqui na rádio, são coisas para as quais eu já vivi, com a minha idade, eu já vivi tudo o que eu falo aqui, desde desamores, desde momentos de frustração, próprias desilusões que eu tive comigo, derivadas das minhas escolhas, porque são escolhas minhas. Todos nós escolhemos o nosso caminho. Não vamos deitar culpas ao destino, nem a Deus. Nós é que escolhemos. Embora nós tenhamos karma, como eu já referi muitas vezes, para pagar, mas nós é que fazemos, mesmo para pagar esse karma, somos nós que depois fazemos essas escolhas. Portanto, as escolhas é uma coisa que todos nós temos que fazer e todos nós nos deparamos, até em crianças, mas estou-me a referir como adultos. Como adultos deparamos todos os dias com escolhas que são a base fundamental da nossa jornada, para nós evoluirmos, para nós prosseguirmos com um casamento, com um emprego, uma decisão a tomar sobre, seja que situação for, tudo é importante na nossa vida e tudo se baseia em escolhas e consequências. A experiência não é o que acontece com o homem. É isso é que é tão importante nós nos focarmos e termos em mente, e como eu já referi, com a idade que eu tenho já passei por coisas, escolhas que fiz, que me arrependi, que sofri muito, mas foi o meu caminho, foi o que eu escolhi e tive as minhas consequências, que me deixaram algumas mazelas, mas foram escolhas minhas. E com isso eu aprendi a tornar-me no que sou hoje. Que nós, eu costumo dizer, eu aprendi muito com a dor, não com o amor, porque eu sempre tive muita mania de acreditar no Pai Natal e uma das coisas que eu tinha em mim era, eu não gostava de mim, eu não acreditava em mim. E o mal da maior parte das pessoas é não se amarem. Porque é muito importante nós nos amarmos, e a partir do momento em que nós nos começamos a amar, e quando eu digo nós começarmos a amar, não é. Muitas vezes as pessoas pensam, as pessoas quando se amam demais são egocêntricas, são vaidosas, têm muito ego. Não. Quando nós nos começamos a amar, começamos a respeitar, a ter respeito por nós mesmas. E quando nos começamos a amar, começamos a pensar mais em nós. E não, que isso não é um egoísmo, isso é o nosso princípio básico. Nós estamos aqui para isso, para nos amarmos. Nós temos que nos amar, temos que nos respeitar, porque nós todos vivemos experiências e a experiência não é o que acontece com o homem. É o homem, é o que o homem faz com o que acontece com ele. As minhas experiências, as coisas que acontecem comigo, não é disso que vão fazer o que eu sou hoje em dia. Já foi.
Já foi. E por isso eu sofri bastante. Hoje em dia, o que acontece comigo é que faz toda a diferença. Depois a maneira como eu lido com esses problemas, com essas situações, com essas experiências, como eu as resolvo, aí é que vai fazer toda a diferença. Não o que acontece comigo. O que acontece comigo tem sempre tudo solução. Até, e eu já referi muitas vezes, todos nós temos o livre-arbítrio para fazermos tudo. E pensei, ou não, mas até na morte nós temos o livre-arbítrio. E porquê? Porque nós temos, quando encarnamos, temos um X tempo para estarmos aqui. Ninguém vem aqui por acaso, ninguém vive até aos 100 anos por acaso, ninguém vive até aos 20 anos por acaso, ninguém vive até aos 50 anos por acaso. Nós todos temos um tempo de encarnação, mas há pessoas que diminuem esse tempo de prolongação porque têm um livre-arbítrio e há pessoas que se suicidam. E não é por obra do destino, nem é por obra do diabo, nem por obra do acaso. Há pessoas que encurtam o seu tempo encarnatório. Portanto, até nisso as pessoas têm um livre-arbítrio de tirarem a própria vida, o que traz consequências depois, não é? Mas pronto. Portanto, a experiência não é o que acontece com o homem, é o que o homem faz com o que acontece com ele. Com as minhas vivências, o que é que eu vou fazer com essas vivências? Porque todos nós somos livres de fazer as nossas escolhas. Somos é depois prisioneiros das nossas consequências, lá está. E quando digo que somos prisioneiros, tanto para o bem como para o mal. Todas as escolhas trazem consequências e não é por isso que vamos deixar de escolher, porque temos que escolher. As árvores é que ficam paradas até morrerem um dia e tirarem de lá, cortarem e plantarem novas. Nós não estamos aqui para estarmos plantados, para estarmos parados. E eu sei que há pessoas neste momento que me estão a ouvir e estão a dizer: a Paula fala, se calhar não passou por isto ou por aquilo. Eu ainda há tempos postei, não me recordo se foi no Facebook, se foi na minha página do Tarot, qualquer coisa. Eu não me recordo bem o que é que foi de tipo, é melhor estar, como é que era? Já não me recordo bem, mas era qualquer coisa como estarmos sozinhos, muitas vezes é melhor estarmos sozinhos, não foi bem por aí, mas estarmos sozinhos mal acompanhados, temos que, é bom estarmos sozinhos. E houve alguém que disse que a Paula diz isso porque nunca, se calhar passou por isto ou por aquela situação. Já passei por desamores, já passei por situações que me levaram consequências muito más derivadas das minhas escolhas. Mas eu hoje continuo a dizer, é preferível estar só que mal acompanhado. É preferível estarmos sozinhos connosco do que estarmos a receber migalhas. Por isso não devemos ganhar tantas expectativas dos outros. E acreditem que eu tenho sido uma pessoa que tem ganho muitas expectativas em relação às pessoas. E tenho levado cada rasteira. Mas isso faz-nos aprender e faz-nos crescer. E fui eu que escolhi, ganhei essas expectativas com as pessoas. Portanto, eu não posso culpar os outros, eu tenho que culpar a mim, mas não vou ficar centrada nessas frustrações. Já fiquei. E com a dor, eu aprendi, eu cresci. É isso que eu quero que você ouvinte que me está a ouvir, que aprenda, que cresça com a sua dor. Não que fique presa a essa dor. Porque você é o autor da sua história. Todo o resto à nossa volta são figurantes na nossa história. Nós somos o ator principal da nossa história. Você, com as suas escolhas, tem as suas consequências. E fica prisioneiro dessas consequências, sejam boas ou más. Viver é isso, é escolher todos os dias. É tentar arranjar um equilíbrio o tempo todo. Temos de estar sempre a arranjar um equilíbrio, porque senão caímos em desespero. Quando as coisas acontecem de mal, caímos em desespero, vem a frustração, ficamos centrados na frustração, vêm as depressões, vem a medicação, muitas vezes as pessoas tentam suicidar-se, isolam-se. Há N situações que nos levam ao desespero. Portanto, há que tentar, e é isto que eu tento sempre martelar, entre aspas, todas as vezes que falo na rádio, em consulta, é quando nós nos deparamos com uma situação, é tentarmos ver, chegar ao foco, à raiz do problema e tentar sempre arranjar uma solução, porque há solução. Por mais dolorosa que seja, porque as escolhas são, muitas vezes, trazem-nos muita dor, muita dor. Mas depois vem a superação e com a superação vem uma aprendizagem. Nós aprendemos com a dor. E mal de quem não aprende com a dor, lá está, fica estagnado e não
há que saber é superar essa dor. E atenção, quando falo dor, não estou a falar de quem perde entes queridos. Eu estou sempre a referir porque é uma coisa que, embora todos que ouvem a rádio sabem que eu acredito muito na espiritualidade, na vida após o desencarne, mas é um assunto que eu tento estudar cada vez mais, tento interiorizar, assim como uma pessoa pega numa Bíblia e acredita tudo o que está numa Bíblia, eu acredito muito na espiritualidade e tento cada vez estudar mais sobre isso, porque eu preciso compreender tantas coisas para poder aceitar, entre aspas, a partida. Todas as pessoas quando morrem, como costuma dizer, morrem. Portanto, eu não estou aqui a falar de perdas que nós temos afetivas de pessoas. Até isso temos que superar, infelizmente. Uns dias a chorar, outros dias a rir, mas temos que superar. Eu falo é de situações que nos deparamos, como perdas de um emprego, de um casamento, desilusões com as pessoas, entre escolher o ficar aqui e ir para ali, decidir situações que nos levam ao extremo dos nossos nervos, das nossas emoções, mas temos que decidir, porque nós, se não decidirmos, vai cada vez o problema crescendo mais e chega-se a um ponto que já não se consegue decidir até que se cai numa cama de hospital. E acreditem que eu sei o que estou a dizer. Não que eu tenha passado por isso, infelizmente, mas já tive bastante mal por más escolhas que fiz. E há pessoas que caem em camas de hospital com grandes depressões, que não tiver... Porque as pessoas têm tanto medo de escolher, têm tanto medo de sofrerem com uma escolha, e depois acabam por sofrer com com a não escolha que fizeram, porque não escolher também é uma decisão. Enquanto você não tentar ver, solucionar o problema, esse problema só aumenta, é tipo uma bola de neve. É como um rolo de lã que não se sabe onde é que está a ponta. E quando nós às vezes tentamos, num rolo de lã, de linha, tentamos fechar a ponta e a ponta está lá para dentro e não se consegue, é horrível. E é mesmo, isso acontece mesmo com a nossa vida. Há decisões que nós devemos tomar só nós próprios, nós no nosso íntimo, na nossa própria solidão, que todos nós temos a nossa própria solidão. Devemos procurar a nossa individualidade, não pedir conselhos a ninguém e nós tentarmos falar com Jesus, com Deus, com o universo, com o nosso anjo da guarda, seja com quem for, tentar, porque nós temos orientação. Com isso não quer dizer que nos vão dizer qual o caminho que devemos tomar, mas há sempre uma ajuda espiritual, há sempre uma orientação, uma luz que vem ao nosso encontro da nossa própria luz. Porque até pequenas escolhas que nós fazemos influenciam a nossa vida, quanto mais escolhas tão grandes temos de fazer. Por isso temos que viver sempre como numa balança, tentar equilibrar os pratos da balança, ponderar sempre as escolhas. Mas quando escolhemos uma coisa má, não, reforço mais uma vez, não ficarem centrados, frustrados naquela escolha que tomaram mal, porque isso serve de um aprendizado. Há uma superação e há um aprendizado. Nós estamos aqui para isso, para aprender. Isto é nada mais, nada menos como uma escola. Acreditem que quando partirem, só o espírito é que vive e vai com o espírito só o que aprenderam. Todo o resto fica aqui. Há três tipos de pessoas. Pode até haver mais, mas eu só me recordo. Pronto, eu só me recordo e só vou referir três tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que vivem do passado, optam por viver do passado. Continuam a viver do passado, das lembranças do passado, do que foram, do que fizeram, do que tiveram, alimentam esse passado com medo de fazer as tais escolhas, as tais mudanças. E muitas vezes não é que não tenham força, é que estão tão já habituadas e têm tanto medo quando fizerem uma escolha, o que é que vem aí, então é preferível estarem a viver no passado. E então não têm, não vivem o presente, nem têm um futuro para viver, porque só vivem no passado, lamentam o passado o tempo inteiro. Depois há as pessoas que vivem do futuro. Há pessoas que vivem o futuro, não conseguem viver o presente, é só o futuro, o futuro. Sofrem por antecipação. O que é que poderá me acontecer se eu tomar esta decisão? O que é que se eu fizer isto ou aquilo, o que é que me irá acontecer? Qual será o rumo da minha vida? Estão a sofrer por antecipação, ainda não sabem se essa escolha vai ser boa ou não, mas nem têm atitude de escolher, porque só se fixam no futuro. E vai-me acontecer isto e vai-me acontecer aquilo. Ainda não sabem, não escolheram, mas vivem só no futuro. E há pessoas que vivem no presente, graças a Deus. Vivem hoje ou agora, tomam as decisões, certas ou erradas, não importa. A decisão tem que ser feita. A escolha tem que ser feita. É para isso que nós aqui estamos. É por isso é que muitas pessoas, às vezes, mesmo até em consulta,
E têm muito hábito de perguntar, Paula, ou até noutras tarólogas acontece isso, veja lá se o meu casamento vai acabar, veja... Não importa se o casamento vai acabar ou não, as pessoas já sabem o problema que está a existir naquele casamento. Agora têm é que ponderar se devem escolher continuar nesse casamento ou se separarem. As pessoas estão mal no emprego. Paulo, veja lá e se eu vou mudar de emprego. Tudo bem, eu vejo. E, embora os arcanos maiores tenham muito a ver com o nosso reflexo, tem muito a ver, para mim, os arcanos maiores fazem muito sentido e são muito assertivos, mas todos temos o livre-arbítrio, podemos mudar as coisas. Não importa se a pessoa vai mudar ou não. O que importa é, está contente com esse emprego? Não está? Então tem que escolher outro emprego, tem que ir à procura. E isso é que faz o sentido na nossa vida, na nossa estadia aqui, é sabermos escolher, mal ou bem, nós temos que escolher, temos que tomar decisões. E outro ponto que as pessoas, e também já aconteceu comigo, é nós insistirmos nos maus pensamentos. Quando surge um mau pensamento, e há pessoas que às vezes dizem, quando se tem um mau pensamento, deve-se pôr logo um bom pensamento em cima. Ok, isso é verdade, até eu digo. Mas, primeiro que isso, nós temos que ir ver porquê é que eu tive este mau pensamento. O mau pensamento não vem do nada. Nós temos maus pensamentos, são uma consequência das nossas escolhas ou dos nossos medos, porque às vezes nós escolhemos e como não escolhemos também vem o mau pensamento. Ou ao escolhermos vem uma má escolha e então vêm os medos. Nós não devemos lutar contra os maus pensamentos. Nós devemos ir ali ao foco do mau pensamento e pensar, ver porque é que eu estou a ter este mau pensamento. Meditar sobre esse mau pensamento, ver. Porque esse mau pensamento, para mim, isso é como um alerta. Isso é como eu costumo dizer dos nossos tais aliados que nós temos, que são um alerta. Quando temos um mau pensamento, é algo que não está bem na nossa vida, que nos está a dar um alerta. É como um despertador de manhã. Eu, por acaso, nunca ponho um despertador de manhã, mas há quem ponha, não é? Despertador para acordar às 6 horas. E isso é um alerta. E no nosso subconsciente também há tudo o que fica armazenado. Portanto, esses aliados que nós temos, que não gostamos, são os maus pensamentos, é um alerta que temos para vermos o porquê daquele pensamento. E não é só, eu agora vou ficar doente. Mas porquê é que eu agora estou a pensar que vou ficar doente? O meu casamento vai acabar. Porquê é que eu estou a pensar que o meu casamento vai acabar? É porque então algo está mal. Se eu estou a pensar que vou ficar doente, então é porque algo na minha saúde já está a dar sinais. Então eu devo ir ao médico. Não é pensar agora que vou ter... Porque há pessoas que têm todas as doenças e mais algumas. Que sofrem por antecipação. Já basta quando as doenças vêm. Na altura, depois logo se vê. Os médicos estão cá para nos ajudar. O que tiver que nos acontecer, acontece. E não vale a pena sofrer por antecipação de nada. Nem vale a pena sofrer por antecipação, lá está, a viver-se no futuro, nem vale a pena ficarmos a lamentar do passado. Há que viver, há que resolver hoje ou agora as coisas que têm que ser resolvidas. Erramos na escolha. Ok, erramos. Somos humanos. Erramos é tentar ver melhores soluções, selecionar esse erro, contornar esses obstáculos e passar em diante. É isso que nós estamos aqui para isso. Para compreender o porquê da nossa existência. E a nossa existência baseia-se em escolhas, em dor, em sofrimento, não porque Deus assim quer, porque são as nossas escolhas, meus queridos. Nós é que escolhemos, nós sofremos as nossas consequências. Tudo o que nós semeamos, nós escolhemos. O universo acaba por nos dar tudo aquilo que nós plantamos. E muitas vezes não é por mal que fazemos. Nós muitas vezes fazemos essas tais escolhas, fazemos esse plantio, não é por mal, é na altura o que conseguimos fazer, ponto. Mas há novas atitudes a ter, há novas opções, é para isso, irmos buscar essa coragem e não pormos desculpas nas outras pessoas, nos acasos da vida, Deus, porque é que eu sou tão infeliz? Coitado de Deus, Deus não faz mal a ninguém. Não temos de ter medo de Deus, nem devemos culpar Deus. Devemos culpar-nos a nós, mas sem nos acorrentarmos. Eu sou culpada das minhas más ações, já sofri muito com más escolhas que tive, mas a culpa é minha.
A culpa do meu sofrimento na altura foi meu. É por isso é que eu digo, e digo-vos sempre, sempre, tentem dia após dia fazer novas escolhas, não culpabilizem ninguém pelas vossas escolhas, porque nós ficamos depois aprisionados nas nossas consequências, sejam elas boas ou más, e não devemos ficar aprisionados com nada, devemos nos soltar, devemos viver a vida, os bons momentos. E uma das coisas que eu, por natureza, não sou uma pessoa de grandes gargalhadas, de viver a vida assim com muita alegria, mas isto já faz parte da minha natureza. Há pessoas que são muito agarradas à vida e eu gosto de ouvir uma pessoa dar uma boa gargalhada. Gosto mesmo. Fico feliz por essas pessoas que conseguem dar uma boa gargalhada, vivem a vida tão, com um amor tão grande. Isso é muito bom. Agora é assim, cada um é como é. Temos é que aprender a viver com as pequeninas coisas que a vida nos dá. E também não ficarmos agarrados a essas pequenas coisas. Senão não podemos dar entrada para outras coisas novas. E nós não nascemos para estarmos acorrentados. Nós nascemos, encarnamos. Eu gosto mais da palavra encarnar. Nós encarnamos para vivenciar coisas, para fazer escolhas. E lembre-se, quando cair, não fique caído. Porque tem sempre... são os da guarda, Deus, quem quiser chamar, que o vai amparar. Portanto, se tem quem o ampara, e acredito que tem. Muitas vezes, você que me está a ouvir, já aconteceu comigo, mais uma vez refiro, não ser acusada de tem se calhar a mania que... Não, eu não quero seguidores, não quero... quando digo seguidores, claro que vão ver os meus vídeos no YouTube, que subscrevam o meu canal, mas quando eu digo não quero seguidores é tipo aquelas pessoas que têm grandes pessoas atrás delas, tipo aquelas manifestações de... Eu não quero nada disso, nem nunca vou ter, de certeza que eu não preciso nada disso. Eu só quero com o meu trabalho, ajudá-lo a si, porque eu também eu tive ajuda de palestrantes, eu ouço muitas palestras, ouço muitos vídeos e tem-me ajudado muito de outros colegas, colegas do Brasil, ao qual têm uma mentalidade, e não me levem a mal, muito mais aberta do que a nossa, portugueses. Tem-me ajudado muito na minha caminhada, acreditem, porque eu, com as minhas aprendizagens e as minhas quedas, aprendi muito. Sofri também já, um bom bocado, acreditem. Mas a vida é assim, é feita de escolhas, por isso comece hoje a escolher e não tenha medo. Não se aprisione a si próprio, não fique preso ao passado. Escolha as escolhas que tiverem que ser feitas, sem medo. Não tenha medo do que pode vir aí. E o que está a viver agora é bom? Pense nisso, não tenha medo. Lembre-se que as escolhas trazem consequências, sejam elas quais forem. Você está aqui para isso. Comece hoje a fazer as suas escolhas, por amor de Deus. Acredite em si, ame-se, respeite-se e dê espaço para novas coisas na sua vida. Até para a semana.